Olá, tudo bem? Então, eu sou a professora Elisângela, professora da eletiva História da Matemática, e eu venho aqui agradecer todos que participaram, que teve muitos alunos que estiveram ali me chamando assim, professora, nós podemos fazer isso, aquilo, e teve muitos alunos que tiveram a oportunidade de entender um pouco mais da matemática, de descobrir e de responder aquelas perguntinhas que surgem na sala de aula, que é assim, professora, quem descobriu isso? Quem inventou isso? Para que é isso? Então, eu pude, proporcionar, juntamente com a Fátima, a minha colaboradora na eletiva, assim, a descobrir e a entender mais da matemática. Eu agradeço muito a participação de vocês, eu espero ter contribuído mesmo. Eu escuto dos alunos falando, tia, agora eu aprendi a fazer isso, tia. Nossa, não sabia que era assim. Então, tenho muito a agradecer. E agora vai ter algumas mensagens de alguns alunos, de como foi, algumas aulas que eles mesmos ministraram. Agora eu deixo a palavra com os meus amores. Gente, eu sou a Tainara, aluna do primeiro ano B, e hoje eu vim falar sobre a eletiva de matemática. Eu pensei que ia ser difícil, mas quando eu entrei, eu vi que não era aquilo que eu estava pensando. A eletiva de matemática é ótima, ela me ajudou muito, sem falar que a professora também é ótima, né, gente? E a eletiva de matemática não é muito difícil. Além disso, os alunos Laisla e Felipe vão estar falando alguns conteúdos que nós estudamos na eletiva de matemática. E aí, meu povo? Eu me chamo Laisla Natália, eu sou aluna do primeiro C e hoje eu vim aqui compartilhar um pouco com vocês do conteúdo que eu aprendi na minha eletiva, que chama História da Matemática. São dois conteúdos que eu achei bastante interessante. O primeiro é como os povos de antigamente enviavam mensagens secretas. Era um código que, assim, só aquela pessoa que enviou e a que iria receber que deveria saber. Como que ele era feito? Era uma sequência de números que cada número equivalia a uma letra do alfabeto. E aí, quando a carta chegava ao destino, a pessoa que a recebeu traduzia os números a cada letra do alfabeto e isso formava uma frase, a palavra que tinha de ser para outra pessoa, que eu achei bem interessante. E o segundo conteúdo é a classificação dos triângulos quanto aos lados e quanto aos ângulos. E o primeiro tema que a gente vai falar é a classificação do triângulo quanto aos lados. E o primeiro triângulo que a gente começa a falar é sobre o triângulo equilátero. O triângulo equilátero é aquele triângulo que possui todos os seus lados iguais e não tem nenhum lado maior que o outro. O segundo triângulo é o triângulo isósceles. O triângulo isósceles ele possui dois lados iguais e um diferente. E por último, o triângulo escaleno. O triângulo escaleno é aquele que não possui nenhum dos seus lados iguais. Todos têm a medida diferente. E o nosso próximo tema a ser falado é o triângulo, a classificação dos triângulos quanto aos seus ângulos. E o primeiro que a gente começa é o triângulo retângulo. O triângulo retângulo é aquele que possui um dos seus ângulos é reto e os dois menores que 90 graus, são chamados de ângulos agudos. E o que é um ângulo reto? Um ângulo reto é aquele que possui igual a 90 graus, né? E ele é o famoso triângulo que possui a gente calcular o teorema de Pitágoras, né? E o próximo triângulo a ser falado quanto aos ângulos é o triângulo acutângulo. O triângulo acutângulo é aquele que todos os seus ângulos são menores que 90 graus, ou seja, todos os seus ângulos são agudos. E por último, o triângulo obtusângulo, que é aquele que possui um dos seus ângulos maiores que 90 graus. E é isso aí o que eu queria compartilhar com vocês, dois conteúdos que eu achei bastante interessante. É uma letiva que realmente vale a pena, que tira as suas dificuldades extras que você tem em matemática, fora que você aprende um conteúdo que geralmente não faz parte, né, do conteúdo normal que ensina
matemática na escola, você aprende um pouco mais. Como esse, o primeiro conteúdo que eu disse, né? Que era traduzido os códigos. E é uma eletiva realmente que vale a pena. A professora Elisângela é uma professora muito incrível e que nos prepara para tudo. É isso aí, galera. Obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o Felipe Dias Campos do primeiro C e sou da eletiva de matemática da professora Elisângela e vim explicar um pouco sobre o que aconteceu no nossa última aula. A gente explicou alguns tópicos que nós aprendemos, que nós estudamos melhor. Eu fiquei com os números primos e vim explicar um pouco. Bom, os números primos são números naturais maiores que 1 que tem apenas dois divisores, o 1 e o próprio número. Alguns exemplos de números primos: 2, 3, 5, 7, 11. Esses aqui são números primos. Uma curiosidade interessante sobre os números primos é que apenas de 1 a 100, 25 números são números primos. Bom, e também eu falei sobre números compostos. Os números compostos são aqueles números que se resultam na multiplicação de números primos. Aí, os números compostos são um pouco mais fácil. Aí, sobre a fatoração. A fatoração também é um tema de número primo, né? Bom, a fatoração é sobre um número composto que pode ser decomposto por sua forma fatorada. Isso é conhecido como fatoração ou decomposição de números primos. Bom, para começar, como é que se divide, a gente tem que pegar o menor número primo que é divisível pelo número composto que a gente está dividindo. Aí a gente vai fazendo isso sucessivamente até o resultado chegar a 1. E é mais isso mesmo. Então, meu nome é Luciano, sou do primeiro ano B e estou na eletiva de matemática. Então vocês viram a apresentação da Laisla e do Felipe. Esses foram um dos conteúdos que nós aprendemos na eletiva de matemática. E eu estou aqui para encerrar com a apresentação da eletiva de matemática. Que tanto eu aprendi nessa eletiva, não é, gente? Tipo, quando eu cheguei no Osório, eu não sabia nada de matemática. A Elisângela, ela pegou no meu pé até eu aprender matemática. E agora eu sou muito boa em matemática, é o que ela fala. Que eu sou um menino muito inteligente e eu amo aquela professora. Ela tá bem no meu coração. E eu ensinei também sobre... E foi bom ter revisado o conteúdo de Pitágoras, que eu ensinei para a Fátima. Ela gostou demais e falou que eu fui muito bem apresentando o Teorema de Pitágoras. Então, essa eletiva foi muito boa para todos que participaram dela. Então, tchau, tchau.